Olá pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai para o nosso quinto dia da quaresma e o quinto dia, que é o domingo, é um dos dias principais, né? Tirando a finalização, mas o começo é muito importante. Eu separo em três partes, né? Durante, o começo e o fim, porque cada uma dessas partes vai trazer para você uma questão diferente na tua vida. E desta forma você consegue alinhar aquilo que você não conseguiu durante a tua vida, né? Nos outros vídeos que eu posto aqui no YouTube sobre a tua mente, sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo, sobre jejum, sobre meditação, eu sempre trago para vocês algo que a gente se perde, justamente por a gente não ter um manual do nosso sistema. É como se a gente tivesse um dos melhores computadores e não tivesse o manual de usá-lo, manual de instrução. Entende? Então eu quero trazer para vocês o domingo que eu falei que o sábado era também importante, mas o domingo é mais importante, porque no domingo é o que precede a segunda-feira. E a segunda-feira é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, é onde a gente tem que gastar mais força. No sábado e domingo a gente não gasta tanta força, então no sábado muitas vezes é melhor do que o domingo justamente por isso, porque a gente ainda tem um domingo. Consegue entender? E no domingo eu já não tenho mais, então me dá uma certa ansiedade. Muitas pessoas sofrem de ansiedade no domingo, pois não gostam do trabalho da segunda-feira, de acordar, de começar de novo. E para isso a gente precisa olhar para aquilo que Deus quer me mostrar. E para isso eu preciso primeiro tirar as suas vendas. E isso cai durante o início da quaresma. Tirar as vendas de que eu preciso fazer uma troca. Então eu faço uma penitência para ganhar algo em troca. A maioria das pessoas ainda fazem isso. Então eu vou fazer uma caminhada e se eu ganhar alguma coisa, então eu vou fazer essa caminhada. Então se eu fazer essa caminhada, eu vou ganhar alguma coisa. Se eu fazer essa penitência, então eu quero algo. Isso é como se fosse uma afronta a Deus. Isso é um dos maiores pecados que a gente pode cometer. Eu querer uma troca que é injusta. Porque a recompensa, quando eu busco ela, eu perco a noção de amor, entende? E é isso que a gente se baseia, infelizmente, hoje em dia. Todos nós nos baseamos em forma de recompensa. Então, ao mesmo tempo que eu estou gravando aqui para vocês, eu espero que vocês, sei lá, marquem uma terapia ou curtam esse vídeo. Se eu fizer justamente para isso, eu vou perdendo o amor por isso. Consegue entender? Então, na maioria das vezes, quando vocês estão infelizes com o trabalho, é porque vocês esperaram dele algo que ele não pode te oferecer. E aí, quando vocês se dão conta que isso não vai acontecer, é como se fosse um inconsciente, mas vocês sabem disso que eu estou falando. A gente começa a ficar frustrado, a gente começa a ficar infeliz no nosso emprego, mas foi porque eu coloquei o meu emprego no lugar errado. O meu emprego é somente recompensa e a minha vida ela é separada da recompensa. Consegue entender? Eu não consigo ver o amor se eu busco a recompensa. E hoje, infelizmente, no matrimônio, a gente vê a maioria das pessoas buscando recompensa do matrimônio. Então eu faço somente as coisas se o meu marido faz, eu faço somente as coisas se a minha esposa faz. E aí eu não converso, e aí eu fico buscando algo em troca, eu fico mostrando para eu ter. Mas eu fiz aquilo ontem, então você pode fazer hoje, você tem que fazer hoje. Entende? Quando a gente faz isso, o que eu quero que vocês entendam com isso? Isso é para todo mundo, não só para quem é casado. Mas toda vez que eu espero algo em troca de alguma coisa que eu fiz, eu me perco. Eu me perco no quê? É, eu me perco na noção do que eu posso receber se eu fizer algo sem esperar nada em troca. Entende? Para muitas pessoas isso é quase impossível de conceber. Você não ter nada em troca, então não fazer nada. Porque aprenderam isso dentro do seio familiar, aprenderam isso dentro de casa. E isso gera uma identidade. E essa identidade é muito prejudicial. Então, eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de vocês. Eu estava ouvindo um vídeo hoje
de que o brasileiro ele é tolerante. Então, se a gente vê um mendigo na rua, ou às vezes tá aquele mendigo fora da... A gente tá indo para comer e tem um mendigo fora do restaurante. Então, eu sou tolerante ao mendigo. Não, deixa o mendigo ali. Eu tenho pena dele, não, deixa o mendigo ali. Então, eu vou entrar. Às vezes eu dou alguma coisinha, às vezes eu não dou nada. E a gente olha para isso e acha que isso é caridade. É a mesma coisa do postar do Frei Gilson, né? A gente posta e achando que isso eu já estou fazendo demais. Entende? É justamente isso que não é só para fazer. Não poste, mas faça mais. Então, a gente ser tolerante é como se fosse um inconsciente coletivo. Eu começo a imitar os outros. E eu vivo da imitação. E os outros, quando a gente imita os outros, a gente vai deixar em segundo plano a gente mesmo. E em segundo plano, Jesus e Deus vai com a gente. Porque eu me coloco na frente de tudo. É aí que eu sirvo ao dinheiro. Por mais que a gente seja pobre, por mais que a gente não ganhe dinheiro, por mais que a gente ache que ser assim é não dar o valor ao dinheiro, é não olhar para o dinheiro como Deus, mas é exatamente ao contrário. Quando eu deixo o meu eu de lado e faço as coisas só porque os outros fazem, eu faço as coisas só por consumo, eu faço as coisas só por recompensa, eu já estou glorificando o dinheiro, porque o dinheiro em si não é o retorno que eu tenho, mas é o que eu faço, o que me prende naquilo, entende? Eu não quero que vocês saiam pedindo conta do emprego de vocês, mas eu quero que vocês analisem a vida de vocês. É sempre um padrão. Eu saio de um emprego, vou para outro, então eu penso que ali eu vou ter recompensa. E aí dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é a mesma coisa, volta para a mesma coisa porque eu não tive a recompensa que eu queria. E aí eu acho que tudo é recompensa, eu vou para casa e eu lido com meus filhos como recompensa, lido com a minha mulher como recompensa, como reconhecimento, eu fico buscando afeto, reconhecimento, recompensa, e é o mesmo bolo de neve. Afeto, reconhecimento e recompensa. Coisas que a gente tinha que ter curado até os nossos 18 anos, 15 anos. Pessoas que são curadas disso, elas não têm mais essa busca que é inalcançável. E eu espero que vocês entendam. E se não entenderam, eu quero que vocês deixem um comentário aqui, entende? E é sobre isso também que eu quero falar. Hoje em dia, né, como eu posto os vídeos no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, a gente tem muitos comentários de pessoas que acham que porque elas têm um lugar de fala, de comentário ali, elas podem lidar de certa forma com a gente, com outras pessoas e comigo mesmo, da forma que ela quer. E eu dou, de certa forma, risada, eu não fico estressado com isso. Mas é você mostrar o seu ponto novamente. É você estar tentando convencer outra pessoa. E você não percebe isso. E quando eu falo, respondo no comentário, olha, você precisa olhar para dentro de você. A pessoa, ela responde de novo. Então talvez você precise olhar para dentro de você. Pô, é isso que eu tô buscando. É isso que eu tô tentando. Eu sempre tô tentando. E cada dia eu vejo que eu alcanço mais. E no outro dia eu quero alcançar mais. Mas não é a recompensa, é o amor em si. Porque é esse amor que eu vou nutrir dentro de mim. Eu não preciso olhar para o externo. Entende? Toda vez que eu buscar mudar alguma coisa neste mundo externo, eu vou me frustrar. Eu preciso buscar arrumar o meu mundo interno. E é isso que deve ser o propósito da Quaresma, mudar o meu mundo interior, ter essa simplicidade, essa sinceridade com Deus. Porque daí qualquer coisa que acontecer no meu mundo externo, eu vou saber lidar. Eu não vou mais ficar frustrado por qualquer coisa, qualquer trauma, qualquer coisa que seja alta, pesada, eu vou conseguir lidar. E existe como eu fazer isso. Existe como eu só ser amor. Eu entender o meu lugar aqui neste mundo. Então não seja tolerante, porque tolerante não é ser caridoso. Ser caridoso é muito mais do que você ser legal, do que você ajudar alguém. Ser caridoso é ser. É um estado de espírito. Eu ser caridoso. Não é eu me mostrar mais limpinho, não é eu nem querer me mostrar mais limpinho.
E isso é gradativo, vocês vão vendo. Conforme a quaresma vai passando, vocês vão melhorando, vocês vão olhando para isso. E é justamente isso que Santa Teresa d'Ávila traz para nós aqui no início, que agora ela vai começar a falar das moradas do castelo interior. E é interessantíssima a linguagem de Santa Teresa, que ela fala justamente aquilo que ela pensa, ela escreve justamente aquilo que vem à mente dela. E ela tem uma intimidade tão grande com Deus, que ela diz como a gente precisa ter essa intimidade. Então, tudo que eu ler aqui para vocês, e quando vocês forem ler um livro, qualquer livro que seja, seja esse ou outro, eu quero que vocês, antes de ler, vocês coloquem na cabeça que essa percepção é do autor. E tentem se imaginar como se fosse o autor desse livro escrevendo. E vocês vão ter outra percepção do próprio livro. Tá? A gente não aprende a ler também nas escolas, o que é muito difícil. E aqui eu escrevi, por último, antes de eu ler a parte do livro: você vive a extensão da sua vida. A gente tem que ser a intenção por dentro, e a nossa vida, o mundo externo, ela vai nos aparecer de forma diferente. Então eu crio a extensão da minha vida. Quando eu penso muito em alguma coisa, aquilo certamente vai acontecer. E é a mesma coisa quando eu penso que aquilo não vai acontecer, a mesma coisa vai acontecer. Então a extensão da minha vida, ela se dá conforme o meu interior. Então quando eu entendo que tudo que está se movendo é para o meu bem, tudo que está se movendo é para mim, eu começo a entender um pouco mais a Deus. E aí começa a se tornar gratificante, aquele casamento começa a se tornar bom, porque eu começo a ver que aquilo ali também é para mim. Então tudo pode me mostrar algo. Agora, se dentro do casamento eu me limito a uma coisa chamada estar satisfeito, porque o que a gente quer no casamento, a gente tem esse grande olhar de que é estar satisfeito. Então eu estou sempre insatisfeito, porque eu nunca vou conseguir a satisfação, entende? A satisfação, por mais baixa que a tua satisfação seja, a tua hierarquia de satisfação seja, você nunca vai alcançar no teu cônjuge. A satisfação, ela nunca vai vir do exterior. Quando eu compro um carro novo, quando eu compro uma casa, ou quando eu compro qualquer coisa que eu queria comprar, a satisfação nunca vai ser suprida. Então eu sempre vou ser um ser insatisfeito, porque se eu busco a satisfação, então eu sou insatisfeito, consegue entender? Então o seu externo, ele serve para nutrir a satisfação. Só que se a minha régua ela tá na satisfação do meu eu mental, eu preciso mudar o meu externo. E se eu preciso mudar o meu externo, eu me frustro. Entende? Então, o meu externo, ele vai conversar com os meus castelos interiores. O meu castelo interior vai conversar com meus cômodos, vocês vão entender. Então, Santa Teresa d'Ávila fala, e eu amo esse livro. Nossa, como é demais eu leio. Cada vez que eu leio de novo, é poderoso. Pedindo hoje ao Nosso Senhor que falasse por mim, pois não achava assunto, nem sabia por onde começar. A fim de cumprir esta obediência, veio-me à mente o que agora vou explicar. Servirá para tudo o que disser. Consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante, ou de limpidíssimo cristal. Neste castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Se refletirmos bem, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso, onde o Senhor, como ele mesmo diz, acha suas delícias. Que vos parece? Como será o aposento onde se compraz um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão rico de todos os bens? Nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma e sua imensa capacidade, por agudas que sejam, as nossas inteligências não chegam a compreendê-la verdadeiramente. Assim como não compreendem a Deus. É Ele próprio quem diz nos ter criado a sua imagem e semelhança. Se assim é, e nisto não há dúvida, não cansemos tentando descrever a formosura deste castelo. Entre ele e Deus existe a diferença que vai da criatura ao Criador. Em suma, é a coisa criada, mas basta Sua Majestade afirmar que a fez à sua imagem para termos uma longínqua
ideia da grande dignidade e beleza da alma. Olha só que beleza, só essa parte. Ela diz, no começo ela diz que ela pede para o nosso Senhor para falar porque ela não via nada à mente. E aí veio a mente dela, que ela explica. Consideramos nossa aula como um castelo. Essas coisas que vêm à nossa mente só vêm, pessoal, quando estamos em estado de calma. Quando a gente tira a máscara, que eu comentei com vocês nos outros vídeos, a gente tira essa máscara que a gente acha que é essa identidade, coloca ela do lado e conversamos com o nosso Senhor dentro do nosso coração. E aí ele conversa com a gente, porque as coisas que vêm na sua mente é uma ligação direta com o nosso Senhor. Só que vocês não aprenderam a usar essa mente. E ela ainda coloca, olha, se ele nos fez imagem e semelhança, e ele é o Criador, então é criatura e Criador. E esse castelo, a gente nunca vai conseguir dizer o quanto bom ele é, o quanto lindo ele é. E ela diz aqui, nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma, a sua imensa capacidade. Então o que é essa tua alma? Essa tua alma. A tua mente ela quer mostrar que você é muito ruim, que a tua alma é muito ruim. Mas a tua alma ela não é ruim. A tua alma ela é como se estivesse por trás de você, no teu coração, escondida. Só que essa máscara que tu criou, essa identidade que você criou, essa sim é ruim. E a tua mente ela faz uma ligação com essa imagem que você criou. E ela vai dizendo para você que você é isso, que você é aquilo. Consegue entender? Essa forma que a gente tem que mudar é justamente para você entender o que é o castelo interior. Como é constituído, e aqui ela continua. Não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos. Por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Não é isso que eu falo sempre para vocês? Por nossa culpa, nem sabemos quem somos. Por nossa culpa, nós mesmos não sabemos quem somos. Eu, Felipe, todos os dias eu me conheço melhor. E todos os dias eu tenho que lembrar que eu sou um ser ilimitado, que eu sou um ser de espírito e alma. E sendo isso, eu não posso alimentar a minha identidade, eu não posso olhar um comentário e aquilo me direcionar. E se aquilo me direcionar, eu tenho que conversar com a minha alma. Entende? Isso, eu estou usando figuras de linguagem para ajudar vocês. Porque às vezes um católico chega para mim e escreve, olha, isso é pecado. Então vamos conversar sobre isso. Se isso é pecado e você veio me dizer que é pecado, então é sobre você. Entende? É você que está preocupado em não pecar, porque ainda existe, quando eu estou preocupado em não pecar todos os momentos da minha vida, se isso é pecado, se isso não é, se isso é pecado mortal, se isso não é. É porque aqui eu ainda tenho essa máscara que tem essa inclinação àquele pecado. Eu não matei a inclinação. E aprenda, tem como você matar a inclinação dentro de você. Tem como você não pecar nunca mais. Tem como, senão não existiriam santos. E ela continua, se perguntássemos a uma pessoa quem ela é e não soubesse responder nem dizer quem foi seu pai, sua mãe ou a terra em que nasceu, seria grande ignorância. Coisa mais própria de um animal que de homem. Bem maior sem comparação é a nossa insensatez, desconhecendo o valor e concentrando toda a atenção no corpo. Veja, o corpo que ela quis dizer é essa identidade que a gente viu. Hoje, quantas pessoas, e vocês também, às vezes se olham no espelho e se acham feios, e aquilo te deixa mal. Ou porque o teu corpo ele não está de um jeito que você queria, e aquilo te deixa mal, é você se identificar com o teu corpo. Pessoal, se eu sei que eu tenho uma alma e que eu sou um espírito eterno, o meu corpo, ele é só um corpo. Aquilo não me deixa mal, eu tenho que olhar para ele, então se eu estou, sei lá, acima do peso, então tem algo que eu posso fazer aqui. Consegue entender? E ela que diz antes aqui, se perguntássemos a uma pessoa quem ela é, e ela não soubesse responder, a gente ia chamar ela de ignorante. Mas é isso que eu quero. Eu quero perguntar para vocês quem vocês são e vocês esquecerem quem é tua mãe, quem é teu pai, de onde você veio. Eu quero saber quem você é. Quem você é para Deus, no teu íntimo, no teu coração, o que você conversa com Deus? Quais são os seus pensamentos durante o seu dia? E ela continua.
O resultado é não fazermos caso de sua beleza, nem procurarmos com todo cuidado conservá-la. Todos os develos se consomem no grosseiro engaste, nas muralhas desse castelo que são os nossos corpos. E aqui ela dá o primeiro passo do castelo. O castelo é o meu corpo. E o castelo ele tem muralhas, então as muralhas do castelo elas são o meu corpo. Então o meu corpo ele quer dizer muita coisa sobre mim. Porque se o meu interior ele mora dentro de mim e esse meu corpo ele é a muralha, qualquer coisa que me acontecer nesse meu corpo quer dizer algo para mim, porque é como se derrubasse uma parte da muralha, entende? Se você mora num castelo, você constrói uma muralha para se defender, e aquela muralha quebra, você tem que ir lá e arrumá-la. Ou se aquela muralha quebra, você tem que olhar e aprender com ela. Consegue entender? Às vezes a gente quebra parte do nosso corpo e a gente acha que isso é sem querer, que isso é coincidência, que isso é o acaso. E eu já falei no outro vídeo, não existe acaso para Deus. Porque se eu acho que não existe, se eu acho que existe acaso, se eu acho que existe coincidência, é como se eu falasse que Deus está dormindo. Então nada nesta terra acontece por acaso. Tudo acontece por um bem maior. Quando eu entendo isso, me gera uma certa frustração. Porque aconteceram tantas coisas comigo que eu não consigo perdoar. Que eu olho para Deus e falo, talvez você estivesse dormindo nessa hora que eu sofri. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente nunca vai saber. E esse é um dos mistérios mais bonitos que existem. Porque quando eu entendo realmente isso, eu começo a me ilimitar. Eu começo a fazer uma expansão da minha própria consciência. Entende? Cada vez mais nessa quaresma eu quero que vocês façam isso, que essa limitação de vocês, que é o corpo de vocês, que é a primeira morada, é o corpo. É a primeira, tem 7 moradas. A 7ª morada é o casamento com o nosso Senhor. Essa morada da sétima morada é maravilhosa. Mas para isso a gente precisa ir entendendo. Eu quero que vocês linkem para vocês o que o meu corpo me deixa mal hoje. Por que eu me frustro com o meu corpo? O que meu corpo quer dizer para mim hoje? No jejum, se eu não consigo fazer jejum, por que eu tenho que estar saciado a todo tempo? Entende? Tudo é sobre nós, e ao mesmo tempo que eu faço essa live, tudo é sobre mim. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vão na missa no domingo, mas que vocês não falem para ninguém nesse domingo quais são as suas penitências, não olhe para ninguém durante a missa. Tente prestar atenção nas coisas que não são faladas, nas intenções que são mostradas, no detalhe que Deus nos mostra durante o nosso dia. Tudo isso é muito maior quando eu entendo. Porque quando eu procuro algo específico, eu me perco do detalhe de Deus, do milagre de Deus que está nos detalhes. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.